Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Bom, muito bem, hoje é o Dia da Consciência Negra, né? Feriado em algumas milhares de cidades aí no Brasil. Em Belo Horizonte não é, mas Betim, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Betim também, né? Pouco mais de 500 cidades no Brasil. Exatamente. Não por acaso, o Grande BH em Pauta dessa semana fala sobre essa questão do preconceito racial. Hoje nós vamos conversar com o professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, Rodrigo Edmilson de Jesus, que é autor de um artigo que diz Morre Mais um Neguinho. Também é membro do grupo Ações Afirmativas. Professor, bom dia. Bom dia. Bom, professor, a gente... Quando se usa essa expressão, é constrangedor até para falar, né? Morre mais um neguinho, mas as pessoas falam isso no dia a dia sem constrangimento nenhum, né? Na verdade, esse artigo que eu escrevi com um modo provocativo. Uhum. Na verdade, a ideia do Morre Mais um Neguinho era uma reflexão sobre o meu processo de construção de identidade negra dentro da universidade. Sim. Então é a ideia, morria mais um neguinho, como se fosse aquele, mais um neguinho. Coisa Morre normal, um né? Corriqueira. Forma-se um outro sujeito. Sim. Agora, dentro da... O seu artigo trata exatamente do quê? Ele fala somente sobre a questão do preconceito, ele aborda a questão da violência. Qual é o mote, qual é o norte desse artigo? Na verdade, é um artigo autoral, fazendo uma reflexão sobre a minha trajetória escolar até entrar na universidade. E aí, como é um artigo autoral de um estudante negro, ele acaba refletindo sobre preconceito racial, sobre desigualdade, sobre dificuldades de acesso e permanência na universidade, mas trata de violência, não uma violência física, mas a violência simbólica que o racismo provoca na sociedade brasileira. Você acha que isso existe hoje com mais frequência do que já foi anteriormente? A situação tem mudado? Como é que você sente na pele essa questão racial hoje no país? Eu acho que a gente tem tido avanços em função da própria organização dos movimentos sociais. Então, eu acho que um grande avanço que a gente tem é o fato de pautar isso como uma discussão pública. Isso não significa que o próprio racismo e a desigualdade econômica e de acesso à educação tenha diminuído, ou tenha acabado. Mas a gente tem conseguido alguns avanços em função desse. Mas o próprio desafio de entender a existência do racismo no Brasil, eu acho que é o maior desafio ainda hoje. As redes sociais ajudam? Ajuda, porque o grande vantagem da rede social é que cada sujeito é o autor. Né? Então ele tem a possibilidade de veicular informação e ideias, mas também de discutir as ideias, os seus posicionamentos contra atitudes racistas ou preconceituosas. Então eu acho que ajuda muito. Você acha que a pessoa também pode ser livre numa rede social para defender o contrário? Sim, né? Na verdade, no Estado democrático de direito, a Constituição assegura a liberdade de expressão, inclusive a liberdade de expressão racista, homofóbica, sexista. Você não acha que tem limite isso, não? Porque tem muita gente que defende o limite. Ela criminaliza essas atitudes. Sim. Então a pessoa ela é livre para dizer, mas responsável pelo aquilo que ela diz. Ah, sim, evidentemente. Exatamente isso que eu ia perguntar. Quer dizer, existe um limite. Esse limite é o limite legal, que a pessoa tem que respeitar. Se ela ultrapassar o limite legal, ela que arca com as consequências. Exatamente. Mas eu acho que uma outra coisa que a gente precisa se preocupar é porque hoje a gente se preocupa muito com a liberdade de expressão de quem diz. E eu acho que a gente preocupa pouco com o direito da pessoa que ouve não ouvir algo que a agrida. Então, o direito de falar, ela deve também ser dosada com um critério de solidariedade, de respeito mútuo. Entendi. Você defende o sistema de cotas, professor? Na verdade, eu defendo o sistema de cotas dentro de uma política de ações afirmativas. Né? Ações afirmativas é mais do que uma política de acesso, mas é uma política de reversão de um quadro de desigualdade social e de discriminação, que passa pelo acesso à universidade, acesso ao mercado de trabalho, a presenças positivas na mídia, no livro didático, etc. Passeando ontem pelas redes sociais, professor, eu vi
divulgado, acho que, se não me engano, foi no Facebook, o link de um vídeo com um trecho de uma entrevista do Morgan Freeman a um entrevistador norte-americano, que perguntava a ele o que ele achava do Dia da Consciência Negra, ou do mês da Consciência Negra, se não me engano. E ele disse que achava ridículo. E foi uma resposta que parece ter surpreendido ao apresentador, né, o entrevistador, que tentou inclusive argumentar e disse, não, é ridículo, por que eu preciso de um mês da consciência negra se você não tem um mês da consciência branca? Você ainda falou, mas eu sou judeu. Mas por que você não tem um mês da consciência judaica? Enquanto houver esse tipo de limitação, tem um dia para a consciência negra, um mês para a consciência negra, provavelmente o preconceito permanecerá sendo perpetuado, porque você vai lembrar que existe uma diferença ali e por isso essa diferença tem que ser ressaltada. Enquanto uma pessoa continuar chamando a outra de branco ou de negro, haverá esse tipo de preconceito, segundo a resposta desse ator norte-americano, um ator muito famoso, é uma pessoa bem sucedida e que tem essa visão, me pareceu, aliás, bastante radical a visão dele. Você concorda com isso? Eu acho que tem dois posicionamentos que tem que ser feitos em relação ao que você está dizendo e ao vídeo do Morgan Freeman. Uma é que o vídeo é um recorte descontextualizado do pensamento do autor. É um vídeo de 60 segundos que está editado, né? Ele não reflete, por exemplo, a percepção do Morgan Freeman sobre a necessidade do combate à discriminação e ao racismo, e onde ele defende em vários outros documentos, outros vídeos e tal. Um outro ponto é que não é o Dia da Consciência Negra que relembra as pessoas que existem negros e brancos no Brasil. São as próprias relações sociais cotidianas marcadas pelo racismo que relembram isso para crianças brancas, negras, para jovens negros e jovens brancos. Não é só a retirada de uma palavra do dicionário que vai mudar um posicionamento cotidiano, mas é a mudança de um imaginário associado a esses termos e a essas pessoas. Professor Rodrigo, isso me faz querer perguntar para o senhor se o senhor percebe diferenças na forma de tratar com esse assunto entre crianças e adolescentes, porque os adultos já estão identificados aí, nós temos pesquisas que mostram, curiosamente, até ontem nós entrevistamos o secretário nacional de políticas o ouvidor da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Carlos Alberto, e ele disse que no Brasil tem uma curiosidade que nós permitimos aí a existência do racismo, mas não admitimos que somos brasileiros racistas, né? E eu quero saber se entre crianças e adolescentes o senhor percebe esse mesmo comportamento ou não. Isso que o secretário Carlos chama atenção é o que a gente chama de tabu da nomeação, né? Em algumas situações da nossa vida cotidiana, a gente aprende a negar situações que são recriminadas socialmente. E o racismo é um tipo. As pessoas, ainda que pratiquem, elas neguem. Mas e as crianças e adolescentes, eles fazem a mesma coisa? Como algumas crianças, sobretudo, elas ainda não aprenderam a negar o que é socialmente recriminado, elas acabam dizendo, né? Então, as crianças, elas explicitam o racismo. E quando elas começam a descobrir que isso é negativo, começam também a negar. O adolescente também vai pelo mesmo caminho, na sua opinião? Na verdade, nos adolescentes, uma pesquisa que foi realizada aqui na Faculdade de Educação chamava a atenção que o racismo não era explícito, mas ele se manifestava na forma de, por exemplo, apelidos, piadas, brincadeiras. Então ele se negava, mas se mostrava ao mesmo tempo. Certo. Nós conversamos aqui com o professor Rodrigo Edmilson de Jesus, que é da Faculdade de Educação da UFMG, comentando conosco as suas opiniões e também experiências em relação à questão do preconceito envolvendo aí que é o Dia da Consciência Negra. Muito obrigada, professor. Obrigado a vocês, bom dia a todos. Professor, o seu artigo Morre Mais um Neguinho, a gente consegue encontrar na internet? Ele está disponível no site do Programa Ações Afirmativas na UFMG. É só digitar Programas Ações Afirmativas na UFMG e o artigo está lá. Ok. Mas qual site? Eu procurei e não encontrei. Programações Afirmativas. .com.br? Não. Eu não vou me lembrar ele. É porque ele está no domínio da Faculdade de Educação. Eu não lembro. O ufmg.br procura lá, não é isso? Exatamente. Ok, então, obrigada. Professor, obrigado, um abraço. Bom dia para você.